Olá pessoal, sejam bem-vindos à quinta edição do Congresso Online de TI. Vamos aqui dar início à palestra sobre Introdução à Automação de Testes. Bom, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Rafael Amaral. Eu já tenho 4 anos de experiência com testes de software, tanto teste manual como teste automatizado. E hoje eu gostaria de trazer um pouquinho do que eu aprendi durante esse tempo trabalhando com testes de software. Gostaria de trazer um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Então vamos lá falar sobre a agenda da palestra de hoje. Vamos apresentar quais são os objetivos dessa palestra, algumas definições sobre automação de teste, algumas informações a respeito do teste manual e do teste automatizado. Vamos apresentar alguns conceitos da automação, apresentar também algumas técnicas e abordagens que são utilizadas para realizar a automação dos testes, apresentar patterns e anti-patterns, que seriam boas práticas para realizar a automação dos testes, e são práticas que não deveriam ser seguidas, são os anti-patterns, são práticas que não deveriam ser seguidas na hora de você realizar seus testes automatizados. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para estar automatizando os testes do nosso software. Vamos falar sobre os objetivos. Então, o objetivo geral dessa palestra é apresentar de maneira introdutória a automação de testes, expondo os principais conceitos, técnicas e ferramentas utilizadas na automação. De uma maneira mais específica, temos o objetivo de permitir que você que está nos ouvindo agora nesse momento entenda quais são os conceitos básicos da automação de teste e a partir daí possa desenvolver seus estudos com melhor eficiência. Então, de uma maneira geral, o intuito da apresentação é demonstrar para vocês que a automação não é um bicho de 7 cabeças. Ela é simples de se realizar, basta você ter um pouco de paciência e estudo que você consegue realizar a automação dos testes do seu software. Vamos lá às definições. Então, Sam Carner, no livro Lessons Learned in Software Testing, ele fala que a automação é a aplicação de estratégias e ferramentas visando a redução do envolvimento humano em atividades manuais repetitivas. Algumas outras definições que nós temos para a automação é que ela é um conjunto de atividades que incluem o desenvolvimento e execução de scripts de teste, que ela é uma técnica de testes que busca direcionar os esforços de execução de casos de teste para as máquinas. E a terceira, e a que eu mais gosto de utilizar, é que ela é o uso de software para controlar a execução de outro software. Além disso, ela permite comparar os resultados esperados com o resultado esperado com o resultado real, permite configurar pré-condição e pós-condições do seu teste, e ainda permite que você adicione algumas outras funções e consiga gerar relatórios e evidências da execução que você está realizando. Então, eu acredito, uma opinião própria, que todos esses conceitos, todas essas definições elas estão corretas. Algumas mais completas, outras menos completas, mas todas elas retratam bem o que é a automação de teste. Eu especialmente gosto da última, dessa terceira que eu falei, porque ela é um pouco mais completa e engloba mais coisas do que as outras. Vamos falar um pouquinho lá sobre teste manual e automatizado. Então, o teste manual ele nada mais é do que a execução do teste de software feita de modo manual por uma pessoa, por um testador. Essa execução manual é feita com base em um documento ou um script de teste. E agora entenda script de teste como um roteiro de teste que foi previamente definido para ser executado. Então o testador vai lá, pega aquele roteiro e executa o teste com base no que está definido no roteiro. Já a automação, como eu falei anteriormente, as definições, ela pode ser encarada também como você pegar esses scripts que foram testados manualmente, você pegar os passos que você utilizou para testar determinada situação manualmente e transformar eles em scripts para serem executados na máquina. Então, basicamente, essa é a diferença entre teste manual e teste automatizado.
temos aqui alguns conceitos sobre testes manuais e testes automatizados. Então, os testes manuais eles requerem muita atenção do testador, pois eles são altamente propensos a erros. O que quer dizer isso? Fatores humanos e psicológicos, né, podem afetar o testador no momento do teste. Então, quando o cara está ali testando, se ele está com algum problema em casa ou tem algum desvio de foco, isso pode acabar fazendo com que ele cometa algum erro durante o seu teste. Então, deixe passar alguma situação, né, ele não prestou atenção, não viu na hora, ou faça uma entrada de valor equivocada. Então, isso pode acabar influenciando no resultado final do teste. Além disso, o teste manual permite que o testador utilize sua criatividade durante os testes. Por quê? Se durante o teste o testador viu uma situação que não estava prevista, né, anteriormente de ser testada, ele pode ir ali e criar um teste para poder verificar aquela situação. Se ocorreu alguma mudança no fluxo, né, que foi inesperado, o testador consegue ir lá e testar aquele novo fluxo ou perceber que houve uma mudança no fluxo. Então, ele permite que o testador utilize sua criatividade para poder seguir com os testes de acordo com o que ocorra, né? Os testes manuais requerem muito tempo para execução. E aí, atividades manuais, né, independente de ser de teste ou de qualquer outra área, nós sabemos que são lentas. Então, o teste manual é bastante lento e ele dificilmente vai poder ser reutilizado, né? Como o cara executou aquele teste uma vez ali, se ele quiser reutilizar o teste, ele vai ter que fazer aquilo de novo. Eu não tenho como reaproveitar os passos que ele já fez. Então, o teste manual ele não permite a reutilização. Quanto ao teste automatizado, ele dificulta a utilização de criatividade e exploração em diferentes situações de teste. Por que isso? Porque o script ele já vai ser previamente configurado, né? Você já vai ter os passos lá certinho e ele não vai ser difícil com que o script lide com situações inesperadas. Então, aquela criatividade que você tem lá no teste manual, você perde ela aqui no teste automatizado, porque o script ele não vai conseguir lidar com situações inesperadas, né? Situações diferentes daquelas que estão ali programadas para ele executar. O teste automatizado ele requer menos tempo de execução, ele é muito mais rápido que um testador manual. Isso aí, por ser a máquina que está executando, né, ela vai executar o mesmo teste que o testador executou num tempo menor. Além disso, nós podemos paralelizar os testes, né, a gente tem vários testes rodando em várias máquinas diferentes, o que vai diminuir muito mais o tempo de execução. Eles requerem grande esforço para criação e manutenção. Então, você criar script e você manter esses scripts é muito complicado, né? Você precisa de um esforço grande. Eles são menos propensos a erros, e nessa questão do menos propensos a erros está aí muito ligado à questão da criatividade, né, do testador manual. Na verdade, não a criatividade em si, mas a questão do fator humano está menos envolvido no momento da execução. Por quê? Claro que você tem um fator humano na criação do script, mas só que durante a execução é apenas a máquina, você não tem um fator humano. Então a probabilidade de ocorrer um erro devido a um fator humano ou alguma outra situação adversa é menor do que no teste manual. E além disso, ele permite a reutilização. Então você pode utilizar os passos de um script ou reutilizar o script quantas vezes você quiser. Vamos lá falar sobre os conceitos, né? Então, por que a gente deve automatizar? A gente deve automatizar porque é necessário garantir que funcionalidades não foram afetadas com a manutenção do código. São os famosos testes de regressão. Por que automatizar esses testes? Os testes de regressão estão entre os testes candidatos a serem automatizados. Eu vou falar um pouquinho depois sobre esses testes candidatos, mas muitas vezes você precisa executar os testes de regressão diversas vezes sempre que você realiza uma modificação no código. Então isso, como eu falei anteriormente, o teste manual é muito lento. Então você imagina, você tem uma suite com, sei lá,
40 casos de teste, e toda vez que você executa que você realiza uma manutenção no seu código, né, que você muda alguma coisa, você tem que executar novamente esses 40 testes. Então, você gasta muito tempo, é muito recurso que você utiliza. Então, uma das razões para você utilizar a automação de teste é porque você precisa fazer esses testes de regressão constantemente. É bom automatizar porque você consegue aumentar a cobertura dos testes. Você tendo scripts de teste para verificar determinadas funcionalidades ou determinadas partes do seu código, você consegue liberar os testadores para poder executar outras partes. Então você não precisa mais se preocupar, né? Claro que isso, pensando, você não vai esquecer totalmente aquela funcionalidade, mas a sua preocupação em relação aos testes daquela funcionalidade você diminui, porque você já tem os testes automatizados que já estão garantindo aquela funcionalidade, e aí você consegue aumentar a cobertura de código, né, testando outras situações ou criando script para outras situações que ainda não foram criadas. A automação ela também permite você reduzir o tempo e o custo da execução. Como eu falei também anteriormente, executar scripts de testes automatizados é muito mais rápido do que você executar testes manuais. Então você permite reduzir o tempo e o custo da sua execução. Por que você não deve automatizar? Então, quando você tem um projeto que é pequeno ou de curta duração, pode não valer a pena automatizar. Por quê? Você vai ter um esforço muito grande na criação dos scripts se você vai utilizar eles poucas vezes. Então, se você tem um projeto que são só 2 ciclos, 3 ciclos, né, pode ser que seja mais barato você realizar os testes manualmente do que você automatizar. Um outro motivo para a gente não automatizar é as expectativas não estarem alinhadas. Eu vou falar um pouquinho sobre as expectativas lá na frente também, mas se você não tem as expectativas alinhadas entre o gerente, entre a equipe de desenvolvimento, entre os testadores, entre o cliente, não é bom você automatizar o teste, porque você pode acabar criando, não chegando aos resultados que a gerência ou que os outros stakeholders envolvidos no seu projeto esperavam, e aí você acaba criando uma resistência, né, neles quanto à automação de teste. E aí, no futuro, quando você realmente precisar da automação, você não conseguir convencê-los dos benefícios que a automação traz para o projeto. Outro motivo para não automatizar é porque você não tem tempo ou não tem recurso. Como eu falei, a manutenção e a criação desses scripts é cara, é complicada. Então, se você não tiver tempo ou você não tiver recurso suficiente para realizar a automação, é indicado que você não faça. Quando a gente deve automatizar? Quando o retorno no investimento para a automação compensar. Então, é a mesma situação lá do projeto pequeno. Você vai ter um investimento grande para poder estar realizando a automação do teste. Então, se esse retorno não for compensar o projeto, você não deve realizar a automação. Você deixa seus testes manuais. Quando houver um baixo risco de mudança na documentação e o layout. Então, você deve automatizar os seus testes quando houver esse baixo risco, porque, como eu falei anteriormente também, a manutenção dos testes, dos scripts, ela é cara. Então, se você tem um alto risco de mudança de documentação e de layout, caso o seu teste seja na interface gráfica, você vai ter um alto custo também para poder estar mantendo esses testes. E aí toda hora você vai ter que mudar os testes porque eles podem quebrar. Então isso gera um custo bastante alto, né, que é o retrabalho. Então, se você tiver esse baixo risco, você pode estar realizando a automação. Você deve automatizar também quando você já tem um processo bem definido e executado, tanto o processo de desenvolvimento como o processo de teste. Não adianta a gente automatizar o caos. A automação ela vem de forma natural quando você tem um processo, quando você segue um processo bem definido de teste. Então você tem toda a parte lá de planejamento, levantamento de requisitos, seu plano de teste, seu caso de teste, seus testes manuais funcionam. Então você naturalmente vai vir essa necessidade de você estar automatizando os seus testes. Que é a mesma questão de quando os seus testes estiverem maduros o suficientes. Então não adianta a gente ter
não tem um processo formal bem definido, a gente não está realizando o teste manual e a gente querer automatizar tudo, porque isso não vai dar certo, né? A gente não consegue automatizar 100% do sistema. Quando não automatizar? Então, como eu já falei, quando o processo de desenvolvimento do software foi imaturo, você não tem uma equipe bem treinada, né, para realizar os seus testes manuais. Quando você encontra ainda muito erro, né, no seu software, se você está com muito erro no software, a automação pode custar caro, porque você vai rodar o teste, ele vai quebrar, você vai ter que parar para corrigir, para o teste passar. Então isso é um custo bastante alto. Quando a sua application under test, né, que é o software que você está testando, está instável, e aí tem a ver com a questão do baixo risco de mudanças. Então, quando o software está caindo muito, ou ele muda muito, né, o cliente está lá, toda hora ele muda um requisito, e aí você tem que desenvolver aquele novo requisito, você vai ter que alterar os seus testes, ter que refazer os testes manuais, reescrever os scripts, né, então isso é um custo muito alto e que não é indicado que você realize automação nesse cenário. Quando a automação não é encarada como um projeto. Esse aqui é um ponto importante, porque a gente precisa, né, ter essa visão que a automação ela é um projeto, como um projeto de software. Então ela tem que ter todo o seu processo. Assim como você planeja a criação do seu software, você tem que planejar a automação. Então você tem que planejar qual é o ambiente que você vai estar executando, quais são as ferramentas que vão ser necessárias, quais são os requisitos para você estar realizando, né, a automação do seu teste. Então você tem que encarar ela realmente como um projeto de software, né, que está incluído dentro do seu projeto de desenvolvimento do software principal, né, da sua application under testing. Um outro ponto para não automatizar é quando o processo de teste é informal. E aí vamos falar novamente a respeito da forma como o processo é gerido. Então, quando é que um processo de teste é informal? Quando você não tem uma documentação consolidada, quando você não faz gestão de requisitos, não faz gestão de erros, né? Você não tem casos de teste, ou você não tem um script, um padrão, né, para poder seguir os seus testes. Então, quando você não tem definido como é que seus testes vão ser realizados, seus testes são feitos, estão lá na cabeça do testador e ninguém sabe o que foi que o cara testou, né? Então, quando você tem um processo assim que é um pouco bagunçado, não é indicado que você faça a automação dos testes. Como é que a gente deve automatizar? A gente vai utilizar a automação como um complemento aos testes manuais e a outras técnicas de teste. Isso aqui é importantíssimo salientar, porque a automação ela não substitui o teste manual. A automação dos testes ela não vai tirar o trabalho do testador. Ela tem que ser utilizada como uma técnica complementar aos testes manuais. Então, você não vai automatizar 100% do seu software e você precisa também ter os testes manuais. Não é só ter a automação de testes. Você vai definir um escopo e objetivos para poder realizar a automação. Então foi o que eu falei anteriormente a respeito do projeto. Você vai ter que definir um escopo para realizar a automação dos seus testes. O que é que você quer alcançar com aquilo ali? Quais são os seus objetivos com a automação dos seus testes? E novamente, encarando a automação como um projeto com características, requisitos, riscos, né? Tudo isso que a gente tem num projeto comum, a gente precisa encarar na automação também como um projeto de software. Como não automatizar? Não confiando cegamente na ferramenta escolhida. Como a gente sabe, o software que a gente utiliza para realizar a automação também é software, também tem erros, também foi testado, né? Mas também pode ser que ele tenha alguns erros e a gente não deve confiar 100% nele, né? Então a gente precisa fazer essa análise. Não automatizar todo o sistema. Então, assim como a gente sabe que é impossível testar 100% do sistema, a gente também não deve automatizar todo o sistema. Como eu falei anteriormente também, nós devemos ter, os testes manuais são imprescindíveis. Então a gente deve utilizar a automação em conjunto com os testes manuais. Novamente falando sobre o processo, não automatize o caos. Então se você tem um processo que não está bem definido,
né, que você não tem o escopo certinho de como é que você segue, passo a passo. Então, você não deve automatizar o caos, não deve automatizar a bagunça, porque senão você não vai conseguir alcançar nenhum resultado que seja satisfatório para a equipe e para os seus stakeholders. Os prós e os contras da automação. Então, a automação ela permite escalar a execução, paralelizar. Ou seja, ela permite eliminar o fator humano na etapa de execução. Isso aqui é um ponto que a gente pode pensar da seguinte maneira: você consegue escalar, né, paralelizar, você consegue executar os seus testes em diversas máquinas ao mesmo tempo, e você vai ter uma redução do custo e do tempo da sua execução. Para você fazer isso com pessoas, né, com testadores, você precisa aumentar a quantidade de membros da sua equipe, e aí você vai ter mais pessoas trabalhando e você vai reduzir o tempo também. Então, você consegue, com automação, paralelizar isso sem ter esse custo tão alto, né, de aumentar a equipe, treinar o pessoal todo. Com a paralelização dos testes, você consegue realizar isso de maneira mais fácil. Você tem velocidade na execução dos scripts, né, então seus scripts vão rodar de maneira mais rápida, e você permite também a reutilização daqueles scripts, né, que isso é uma grande vantagem da automação, que você diminui o retrabalho na concepção dos scripts, você pode reaproveitá-los. Os contras. Há uma certa dificuldade dos scripts lidarem com situações inesperadas. Então, se acontece um exception ou o software que você está testando ele se comporta de uma maneira que o script não esperava, ele não vai conseguir lidar com aquilo, a não ser que você previamente tenha configurado ele para isso. Mas, em geral, você vai acabar tendo um erro durante a sua execução, porque o script ele não estava esperando aquela situação, e aí ele vai gerar esse erro para você. Requer um grande retrabalho caso ocorra grande mudança no projeto. Isso aqui tem a ver muito lá com a parte de como é que estão os seus requisitos e das mudanças que ocorrem no projeto. Então, o impacto de qualquer mudança, por menor que seja, né, no requisito, ou na tela, ou em alguma informação, ela vai impactar nos seus scripts, e quanto maior a mudança, maior vai ser o impacto nos seus scripts e maior vai ser o seu retrabalho. Para você realizar a automação, você requer mão de obra especializada. Então você precisa que o pessoal conheça sobre a automação de teste, saiba quais são as ferramentas que pode utilizar, né? Então você precisa ter uma mão de obra especializada para estar realizando a automação de testes. E no começo você requer um grande esforço. Por quê? Porque você precisa criar os scripts, na maioria das vezes, do zero. Você precisa pensar no projeto de forma que vá atender às suas necessidades. Então, inicialmente, você vai ter um grande trabalho, mas que vai ser compensado depois, né, com o retorno do investimento que você fez na automação de testes. Alguns mitos e verdades sobre a automação. Muitos mitos, muitas verdades a gente ouve, né, falar aí no dia a dia a respeito da automação de teste. Então, alguns mitos que a gente ouve falar é que automatizar os testes vai garantir que o software não tem defeitos, assim como testar não garante que o software não tem defeito, não é? A automação também não vai garantir que o seu software não tem defeito. O foco da automação principal é ela garantir que o seu software está funcionando, não é encontrar defeito. Você tem que encontrar defeito nos testes manuais. Então, o objetivo da automação não é encontrar defeitos. Então, ela também não vai garantir que o seu software não tem defeito. Automatizar os testes vai desempregar os testadores manuais. Tá aí um outro mito, né? Então a gente precisa também ter os testes manuais. Então não é porque você está começando a automatizar os seus testes que você vai desempregar os seus testadores. Automatizar os testes vai resolver os problemas de qualidade. Outro mito aí que a gente vê bastante falar no mercado. A automação ela tem que ser utilizada em conjunto, tanto com os testes manuais como com outras técnicas. Você precisa já ter um processo bem redondo, né, bem bacana rodando para poder
está automatizando os testes. Então, ela não vai resolver todos os seus problemas de qualidade, né? Ela vai auxiliar você a obter qualidade, mas ela não vai resolver os seus problemas. E automatizar vai reduzir os custos. Também é um mito que se ouve muito hoje em dia, porque a automação, como eu já falei, inicialmente ela requer um grande esforço, tanto de pessoal como em recursos financeiros, né? Então, você tem um grande custo inicial para poder estar realizando a automação, e ela não de todo é que ela vai reduzir seus custos. Ela vai ajudar a reduzir alguns custos, mas não da forma como é empregada aí no mercado, que você vai cortar seus custos, né, de maneira drástica utilizando automação de testes. Isso não é verdade. Algumas verdades sobre a automação. A automação dos testes não dispensa a realização dos testes manuais, então você precisa ter os testes manuais. Não é possível automatizar todos os testes. Então, assim como não é possível a gente testar todo o software, a gente também tem os testes candidatos para realizar a automação. Que são, deixa eu buscar aqui para falar a vocês quais são os testes candidatos a gente realizar a automação de teste. São os testes de regressão, como eu já falei, o smoke test, tarefas repetitivas, funcionalidades críticas do software e teste com cálculos matemáticos. Então a gente pode ter esses 5 tipos de teste, né, como testes candidatos para poder realizar a automação dos seus testes. Automatizar testes é caro, é uma outra verdade. Então você precisa ter um investimento em recurso, né, recurso pessoal, que como eu falei anteriormente, você precisa de mão de obra especializada e isso não é barato. Caso você não encontre uma ferramenta open, né, uma ferramenta livre, um software livre que faça o que você quer, que quase sempre ocorre, você vai precisar adquirir uma ferramenta paga, né, uma ferramenta proprietária, que é caro, tanto a licença de uso como você adquirir a ferramenta por conta própria. Ainda assim, se você estiver utilizando uma ferramenta open source, você vai precisar muitas vezes customizar aquela ferramenta, então você vai precisar de pessoal que tenha conhecimento na ferramenta, na linguagem, para poder estar desenvolvendo funcionalidades que você vai utilizar. E o retorno do investimento na automação, né, o return of investment, não é imediato. Você vai ter aquele retorno inicial, mas você não vai demorar para ter, você vai ter um investimento inicial, mas você vai demorar um pouco para poder ver esse investimento retornando para você durante o processo de automação de teste. Então você vai ter um investimento inicial, muitas vezes você vai precisar refazer algumas coisas, porque você vai tentar, não vai dar certo, você vai encontrar melhores maneiras de fazer. Então você vai ter um investimento inicial alto, mas no seu projeto lá na frente você vai ter o retorno desse investimento. Vamos falar agora sobre as abordagens para realizar a automação de teste, né, que são técnicas. Eu trouxe aqui 3 técnicas para falar um pouquinho para vocês sobre elas. A primeira delas é a Record and Playback. Ela é uma técnica que ela se baseia na interface gráfica, né? A ideia principal dela é gravar e reproduzir os scripts. Então, a ferramenta que você estiver utilizando nessa abordagem, ela vai interagir diretamente com a sua aplicação, e aí você vai estar simulando um usuário, né? E à medida que você vai realizando ações e a aplicação vai respondendo, ela vai gravando esses scripts para poder você conseguir reproduzir essa execução posteriormente. Você vai ter um menor esforço inicial aí na utilização dessa técnica, porque você não vai precisar conhecer uma linguagem de programação ou saber algo específico sobre a ferramenta. É só você simular as ações do seu usuário real, né? Então o esforço inicial para a utilização dessa ferramenta vai ser muito pouco. Entretanto, ela é de difícil manutenção, porque ela depende essencialmente da interface gráfica. Então, qualquer mudança
que você tenha na sua interface gráfica vai impactar nos seus scripts, você vai ter retrabalho e vai ter que alterar os scripts. E a depender da forma como você cria os scripts, por exemplo, até se você mudar um campo de posição dentro da sua página, né, você mudar o campo de lugar, um botão ou alguma informação da tela, se ele modificar a posição do elemento no DOM do HTML, você vai ter que alterar o seu script, porque senão ele vai quebrar. Então, até mudanças de posicionamento dos campos na tela podem impactar e quebrar o seu script dentro dessa técnica. Além disso, ela não permite a parametrização de variáveis, que é algo importantíssimo na automação de teste. A questão da parametrização. Por quê? A parametrização ela permite que você execute o mesmo teste com diferentes valores. Então, se eu quiser executar um teste, por exemplo, com, 100 valores diferentes, eu tenho que criar um script para cada valor desse que eu quero testar. Por quê? Porque eu não tenho uma parametrização. Eu não consigo criar um script só e reaproveitar esse script para todos os valores que eu quero. Uma outra abordagem é o Data Driven. O Data Driven ele é uma adaptação da técnica Recording and Playback, só que ele permite a parametrização de dados e essa variação, né, dos dados armazenados, seja por tabelas ou por arquivos externos. Ele permite a reutilização de código e parametrização. São dois pontos que a gente não tem na Recording and Playback. E você tem um maior esforço inicial para a criação dos scripts do que a Recording and Playback, e a manutenção também é complicada, assim como na Recording and Playback. Uma das vantagens dessa abordagem é que ela requer pouco esforço no início, né, como eu já falei, ou melhor, ela requer pouco esforço. Ela requer menos esforço do que a Keyword Driven e um pouquinho mais do que o Recording and Playback. Ela não permite também o controle de situações inesperadas. E ela não é apropriada para quando você tem um baixo volume de dados. Como você tem a parametrização, né, então a parametrização ela é recomendada para quando você tem um alto volume de dados. Então, se você tem um baixo volume, você pode utilizar Recording and Playback, né, que você não vai ter a parametrização, e você consegue executar os seus testes com o menor esforço. A Keyword Driven ela é uma espécie de framework de automação. Então, ela já é uma evolução da Data Driven. A Keyword Driven ela uma abordagem que ela foca em palavra-chave, né? Então, você identifica um conjunto de ações do seu usuário e automatiza cada ação apenas uma vez. Então, se eu tenho um clique no botão, eu vou criar uma função para realizar o clique no botão, e eu só vou utilizar aquela função, ou melhor, só vou escrever aquela função uma vez, e sempre que eu for realizar um clique no botão, eu utilizo aquela função que eu criei. Ela requer muito mais conhecimento e um esforço inicial maior do que as outras duas abordagens. Ela permite um alto reuso e é bastante fácil de você manter, né? Ela permite também a parametrização, assim como a Data Driven. Ela permite que você separe o que você vai testar de como você vai testar, né, através das palavras-chave e do Data Driven, que seria a parte da parametrização dos seus dados. Ela permite que você crie casos de teste de maneira simples. Você consegue ter um maior controle sobre situações inesperadas utilizando essa abordagem. Ela é mais fácil de manter e é apropriada para grandes volumes de dados. Então, essas são as três abordagens que a gente pode utilizar para estar realizando a automação de teste. Geralmente, a gente vê utilizando mais a Keyword Driven, pelo menos, eu utilizo mais diante das vantagens que ela apresenta em detrimento das outras duas abordagens. Vamos falar agora sobre o gerenciamento de expectativas. Então, isso aqui é algo muito importante quando você vai automatizar os seus testes. Você realizar o gerenciamento das expectativas dos stakeholders
né, das pessoas que estão envolvidas no seu processo, no seu projeto. Por quê? Se você não tem as expectativas bem alinhadas, você pode acabar, durante o seu processo de automação ou no final do projeto, frustrando as pessoas. Porque muita gente ela acredita que a automação vai fazer milagre dentro do projeto, né? E isso a gente sabe que não é uma verdade. Então a gente tem que controlar muito bem essas expectativas. Então a gente tem que garantir que todos os interessados estejam cientes dos resultados esperados com a automação de teste, garantir que todo mundo esteja ciente do custo envolvido no projeto, já que automatizar os testes, né, você vai ter um custo elevado para poder realizar essa automação. Garantir que a automação seja vista como um projeto com características próprias, né, que é aquela questão de você ter a automação como um projeto próprio, com suas características próprias, né, seus requisitos e objetivos próprios. Garantir que a ferramenta escolhida atenda às necessidades da equipe e facilite a extensão, caso seja necessária. Então, nesse ponto aqui, é aquela questão de você decidir se vai utilizar uma ferramenta, um software livre ou uma ferramenta proprietária, se aquela ferramenta tem todas as necessidades que você precisa no seu projeto, se ela permite, caso você não tenha determinada funcionalidade, você consiga estender a aplicação para implementar a sua própria funcionalidade. Então tem que pensar nisso aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre os padrões, né, os patterns, começando pela pirâmide de automação. Então, a pirâmide inicial ela foi criada por Mike Cohn e foi descrita no seu livro Succeed with Agile. A pirâmide é uma divisão simples para os testes em 3 grupos, como vocês podem ver aqui. Então, são os testes unitários, os testes de serviço e os testes de interface gráfica. Esses 3 níveis são organizados em uma pirâmide. Essa pirâmide é um guia para definir uma estratégia para testes automatizados, né, baseado no tipo do teste a ser realizado. A ideia aqui é que a gente tenha um grande número de testes na base da pirâmide, um número menor na camada de serviço e um número mínimo na camada de interface. Posterior à pirâmide do Mike Cohn, o Martin Fowler ele falou sobre a pirâmide também, só que agora associado ao custo, né, e à velocidade de execução dos seus testes. Então ele fala ali que quanto mais baixo o nível da pirâmide, ou seja, lá no nível unitário, mais rápido será a execução dos seus testes e mais barato será executar, criar e manter esses testes, né, na base da pirâmide. De acordo com que você vai subindo na pirâmide, seus testes vão ficando mais lentos. Então os testes na camada de serviço são mais lentos que os testes de unidade. Entretanto, são mais rápidos que os testes da interface gráfica, né? Os testes da interface gráfica são os testes que são mais lentos de executar, né? E também são os mais caros de manter e de criar, né? Sendo que o teste de serviço está ali no meio da camada, então ele é mais barato que o teste de interface gráfica, entretanto é mais caro que o teste de unidade. Essa pirâmide ela é um conceito, né? É um padrão. Então, ela não significa que ela vai servir a todos os casos de automação de teste, né? Ela vai depender, o formato de que você vai seguir vai depender muito das características do seu projeto e da sua equipe. Derivado dessas pirâmides, surgiram os anti-patterns, que são os modelos de como a gente não deve realizar a automação dos nossos testes. Então vamos falar aqui do primeiro, que é o sorvete de automação, ou cone de automação de teste. Você pode encontrar dessa forma também. Esse tipo de projeto de automação, digamos assim, é o que eu mais vejo nas empresas, né? É o que a gente geralmente vê. Você tem uma grande quantidade de testes na camada de testes manuais na camada de interface, né? Que seria essa nuvenzinha aqui, a parte de cima do sorvete.
Você também tem uma grande quantidade de testes automatizados na sua interface gráfica. Você tem uma menor quantidade de testes na sua camada de integração e você tem pouquíssimos ou nenhum teste unitário realizado na sua aplicação. Então, por que isso aqui é um anti-pattern e por que não deve ser seguido? Como a gente viu no slide anterior, os testes da camada de interface eles são os mais caros e os mais lentos de serem executados, criados, e são os mais difíceis de serem mantidos. Então, se você tem uma grande quantidade de testes automatizados nessa camada aqui, significa que seus testes estão muito caros, eles são muito lentos, você vai demorar muito de executar uma suíte. Além disso, você tem uma grande quantidade de teste manual, o que acaba causando que seus testes também são lentos. Você pode estar testando manualmente coisas que você já está testando automaticamente. Então, esse é um outro problema desse tipo de pattern aqui e é o que a gente geralmente vê. As empresas não se preocupam muito com a realização de testes unitários, por exemplo, as equipes. Um outro pattern é o cupcake da automação. Quando é que esse pattern acontece? Vamos imaginar que a gente tem 3 equipes diferentes para cada nível de teste. São os desenvolvedores que criam os testes de unidade. A gente tem os testadores automatizados que vão criar os testes de interface gráfica e a gente tem os testes manuais. Então, a gente vai ter... quando é que ocorre esse cenário? Quando as equipes elas não se comunicam muito bem entre si. Então, você não tem uma comunicação muito clara do que as equipes estão testando. Todo o trabalho de automação acontece sequencialmente, ele não é sincronizado. Então, a equipe de desenvolvimento cria todos os seus testes, depois a equipe de automatizados da interface gráfica cria seus testes, depois a equipe manual vai realizar os seus testes. Então, isso não é uma boa prática a ser seguida, você ter esse modelo em cascata da execução dos testes. Muitas vezes também o que ocorre nesse tipo de situação é que a equipe de desenvolvedores aqui que criou os testes unitários, ele criou o teste para, 40% do seu código, digamos assim, e aí a equipe aqui de teste automatizado criou para 50%, só que ele recriou os testes que foram criados para aqui para baixo. Então você tem uma duplicação de código aqui. Quando chega na terceira fase, no teste manual, os testadores manuais vão testar novamente o que já testou aqui e o que já testou aqui. Então você tem uma grande quantidade de replicação de teste. Você está testando várias vezes a mesma coisa. Você tem um grande retrabalho para poder fazer qualquer manutenção nesse tipo de situação aqui. Então aqui é um outro padrão que não deve ser seguido para a realização dos testes automatizados. Então vamos lá. Qual é a pirâmide ideal? Eu errei o slide. Tá. Então essa aqui é a pirâmide ideal baseada no que o Mike Corn definiu lá. Então você tem uma pequena quantidade de testes manuais baseados na interface gráfica, Então aqui a gente poderia dizer que são testes exploratórios. Você tem uma quantidade razoável, menor de testes automatizados na sua interface gráfica. Você tem aqui testes automatizados de API, testes automatizados de integração e de componente na sua camada de serviço. E você tem na base da pirâmide uma quantidade maior de testes unitários. Então essa daqui é a pirâmide ideal. Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas. Bom, para a camada de teste unitário, a gente geralmente utiliza as ferramentas que são aquelas chamadas XUnit, porque os testes nessa camada eles são mais baratos, são mais rápidos de executar, são mais rápidos de criar, são mais precisos na identificação de erros, porque o teste, quando falha aqui, ele vai te dizer exatamente qual foi a classe e o método que está com a falha, Então,
você vai saber de maneira mais fácil qual foi o ponto que o seu teste falhou. Eles não vão possuir menos dependências por estar ali na base da pirâmide, por estar ali na base, né, da sua execução, da sua classe. Eles vão possuir menores dependências e vão ser mais robustos também, né? Aqui a gente tem um detalhe interessante, que a gente não tem um consenso na área do que são testes de unidade, do que é uma unidade dentro do software. Então você pode considerar aqui que uma unidade vai ser uma classe, que uma unidade vai ser um método, que uma unidade vai ser um conjunto de métodos. Então a gente não tem esse consenso do que é uma unidade dentro da comunidade de desenvolvimento de software. No próximo nível da pirâmide, nos testes de serviço, a gente tem os testes de integração, teste de API, testes end-to-end, que são os testes sem interface, né, que os testes que testam o negócio do seu software, mas não tem interface, as regras de negócio. São os testes que fogem do escopo da unidade, mas só que você não precisa da interface gráfica para executar. Esses testes eles podem ser mais lentos que os de unidade e mais rápidos do que o da UI. E você pode ter essas ferramentas para poder executar os testes nessa camada aí. Então, os testes de API, teste de integração, teste de componente, são os testes que são realizados nessa camada. Já na interface gráfica, os testes eles são mais lentos, são mais caros e têm maior dependência de outras camadas. Eles são menos estáveis e são muito mais lentos e mais frágeis também. Então, como eu falei anteriormente, qualquer mudança na interface gráfica, você vai impactar no seu teste e ele vai acabar quebrando. Além disso, esses testes são mais complexos e demoram mais para escrever do que os testes que são criados para as outras camadas. Aqui os testes de interface, ou as ferramentas que são utilizadas nos testes de interface. Bom, olha, foi isso aí. Eu queria agradecer, né, o pessoal do evento, do Congresso de TI, pela oportunidade de estar palestrando aqui. Eu espero que tenha ficado claro o suficiente para vocês o que eu queria passar, né? Gostaria de agradecer a vocês por estarem aí quase há 50 minutos me ouvindo, né? Deixo aqui os meus contatos, meu LinkedIn, meu GitHub. Apesar dessa palestra eu não ter tido código, mas eu às vezes brinco com Selenium, brinco com TestLink, algumas ferramentas que a gente utiliza aí para realizar testes de software, e aí eu hospedo isso lá no meu GitHub. Além disso, eu faço parte da comunidade de teste, do grupo de testes de software aqui de Salvador, né, aqui da Bahia, melhor dizendo, e aí estão os contatos no Google Groups e no Facebook, nosso grupo lá, se vocês quiserem entrar em contato com a gente. Então, sempre que a gente está podendo, a gente está divulgando eventos, né, está tendo algumas discussões lá relacionadas ao teste de software. E é isso aí, se quiserem me adicionem lá no LinkedIn, qualquer dúvida pode mandar por lá. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.